Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Estamos trazendo aqui as últimas notícias do Verdão, que se prepara aí pro Mundial, né? O Verdão já tá de malas prontas. O Verdão que vai viajar dia 9 agora e vai enfrentar o Porto no dia 15, domingo, né? Às 19 horas. Partida de estreia aí do Palmeiras, beleza? Vamos acompanhar aqui o Massini e o Danilo Lavieri trazendo as últimas informações do Palmeiras, as preparações, as últimas notícias do Palmeiras, fechou? Os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. Hype aqui o vídeo, que vai ajudar muito o nosso trabalho, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. É no gramado sintético que a luta o aguarda. Então, se você gosta do sintético, tá bom. Se você não gosta, chora, neném. Fala por Uhum. cá. Toques dessa sexta-feira com ele, Danilo Lavieri. Tudo bem, meu caro? Beleza? Tudo bem, e você, Massini? Último dois toques em terras brasileiras, hein? Antes de É, decolarmos para lá. boa, garoto. Quando é que você embarca? Quarta-feira, 10 e pouco da noite, 11 horas da noite, estou embarcando para desembarcar lá dia 12 de manhã. Então, Dia dos Namorados vai ser lá nos Estados Unidos, viu? Sozinho. É, garoto, fazer o quê? Ossos do ofício, né, meu caro? Bom, já que você tocou no Mundial, aqui vai ter live todo dia, começa segunda-feira, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, das 8 às 10, das 7h30 às 9h30, e vai girar. Vem aí, vem Danilo Lafieri, Diego Marada, Isa Labate, Gustavo Soler, Tiozão do Verdão, enfim, teremos tudo aqui do Mundial com esses profissionais sensacionais que estarão nos Estados Unidos trazendo informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, não se pense em outra coisa, né? Eu estou ansioso, cara. Estou ansioso, sincero. Eu Sinceramente, estava eu vendo não sei ontem nem se fala. o jogo da seleção, eu estava vendo ontem, e aí o Ah, intervalo, eles começaram a mostrar aquelas chamadas para as transmissões, né? E aí ele falou assim: e domingo que vem, 7 da noite, Palmeiras e Porto, não sei o quê, Botafogo e PSG, Botafogo e Seattle Sounders. Cara, foi cacete, cara, tá chegando mesmo, vai rolar mesmo. É engraçado. Você fica olhando a tabela, é engraçado, dá ansiedade mesmo, dá muita ansiedade. o Mundial que começa no sábado à noite, com o Inter Miami estreando, né? Com o Al já vai dar para a gente, vai ficar de olho. Você já vai Uhum. acompanhar aqui, né? Do pós-jogo, já vou subir um vídeo das minhas impressões de Inter Miami e Al. Cara, vai ser muito legal, porque teremos 4 jogos por dia, vários jogos legais para a gente acompanhar, e depois confrontos grandes, né? E a expectativa do Palmeiras, qual é? A sua, Danilo Lavieri? A minha é passar da primeira fase e aí rezar, torcer por milagres e começar um milagre atrás do outro, porque eu acho que só assim para passar. A gente, assim, o que são dois pontos para mim, chaves, né? Que aí eles se interligam aí. O primeiro, como que os europeus vão chegar? Vão querer, não vão querer? Por exemplo, o PSG, campeão da Champions, está nem aí? A Inter de Milão, vice, vai querer compensar? O Real Madrid, que não ganhou nada, vai querer usar o Mundial como tábua de salvação? Então, assim, tem esse ponto de como os europeus vão. E aí, diante disso, se que a gente começar a ter umas zebras nos grupos, tipo o que aconteceu na Copa do Mundo, passou Marrocos, você vai vendo umas zebras acontecendo, você fala, ó, de repente, você começa a ficar um pouco mais, né, esperançoso. Agora, se o normal acontecer, para mim, oitavas de final é o teto do Palmeiras. Eu não, assim, chegando nas quartas, eu já consideraria um milagre, assim, porque aí tem PSG, tem Atlético de Madrid. Embora eu acho que o Palmeiras não vai assim, ser surrado, não vai tomar 7-0, mas passar é difícil. E a gente não pode contar com os pênaltis, né? Temos que admitir isso também. Muito bem, essa Copa que pode render aí ao Palmeiras 100 milhões, aí vai ter desconto, tem imposto e tal, mas isso pode acontecer com o Palmeiras, né? Só para brincar e participar, 90 milhas, certo? Então, essa é a questão financeira que envolve a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no qual o Palmeiras vai participar. Você tem uma ideia de qual time vai enfrentar o Porto no próximo domingo, sem ser esse agora o outro? Eu estava vindo aqui para o UOL hoje pensando nessa provável escalação. Fiquei pensando. Eu não consigo ver muita diferença assim do o Everton, Giai, Gomes, Murilo, Piquerez, Martinez, Rios,
Estevão, Facundo e Vitor Roque, falta quem vai fazer esse último aí. Não sei se Veiga, não sei se como vai estar o Felipe Anderson, mas eu imagino que vai ser nesse sentido. Agora, a diferença que eu acho que vai acontecer é, obviamente, no sem a bola, mais ou menos o que o Estevão fez ontem na seleção brasileira, marcando até a bandeirinha de escanteio. Enfim. Ai, ai, E ai, você, seleção você brasileira. acha que vai ter diferença disso aí? Ah, cara, acho que o que eu queria, tem o que eu queria Você e o que gosta de vai três ser, né? zagueiros, né? Eu gosto. Eu queria jogar com o Giai Gomes e o Murilo, Alan na ala direita, Piquerez na ala esquerda, Martínez e o Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Era isso que eu queria ver, era isso que eu tinha planejado. Ou o Felipe Anderson na vaga do Alan, mas eu prefiro o Alan porque ele é um jogador que dá mais segurança para trás e joga também para frente, né? Um jogador muito moderno. Para mim a maior surpresa da temporada é o Alan. Então eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, tá aí o Apoia-se. Você tem o clube de membros também. Você encontra todos os links todos na descrição, tá bom? Para ajudar a gente a continuar essa cobertura bacana que vai ser no Campeonato Mundial de Clubes, beleza? Ô Danilo, você é a favor da renovação do Abel até 27? Qual que é a sua ideia do trabalho do Abel até agora? Para mim, o Abel tem crédito de sobra. Tem problemas, claro que tem problemas, né? Ele, em alguns jogos, como a gente já disse sobre Copa do Brasil, especialmente Libertadores, um pouco covarde em algumas partidas. Mas para mim, crédito de sobra. Eu renovaria por quanto tempo que precisasse. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Tem os problemas pessoais dele também. Ele fica estouradinho lá, empurra a câmera nada a ver. Enfim, essas coisas que a gente já discutiu, a gente critica aqui sempre que precisa criticar, mas em geral, eu acho que o trabalho dele é muito bom e assim, eu tenho tido certa resistência nas redes, mas assim, dessa seita, os caras chamam a gente de seita abelista, né? E eu tenho chamado de seita anti-abelista, porque tudo que os caras fazem é procurar problemas no trabalho do Abel. Obviamente que ele tem problemas, não é que quando a gente defende que é a perfeição, mas é porque, para mim, tem muito mais crédito do que problema. Então, para mim, renovaria, ficaria. é, e eu acho que essa recondução, quando você tem um treinador, uma comissão há muito mais tempo, quando você precisa de soluções, eu acho que as soluções normalmente vêm mais rápido. Então, para mim, ficaria com o Abel, claro, puxando a orelha dele, mostrando os problemas, mas ficaria com o Abel sem dúvida nenhuma. Vamos ver como que vai ser esse pós-mundial, como vai ser o comportamento dele, dependendo do que o Palmeiras fizer, porque na semana passada eu estava num evento lá com o Estevão, na despedida do Estevão, e, cara, ele deixou muito claro que o Abel só queria falar de Mundial internamente, assim, sabe? Então, eu acho que o que acontecer nos Estados Unidos pode mudar muito a cabeça do Abel, sabe? Do que ele quer no Palmeiras, do que ele acha que pode ter. Então, vamos ver. É uma oportunidade para ele também, né? Ele se queixa Sim, muito, né? Se queixa muito de que a Europa, o outro mundo, né, não valoriza o trabalho que se faz no Brasil, não só dele, mas de enfrentar país continental, jogo de 2 em 2 dias, essas coisas que a gente fala bastante sobre isso. Bom, aqui no canal tenho certeza que estarão todos aqui falando, né? Vocês são passapano, vocês são abelizados, é a turma do é. Par da Bel, né? Mas faz Aham. parte. É um trabalho longo que tem coisas boas, coisas ruins, tem título, tem derrota, faz parte, nós não estamos acostumados a viver, a tratar e ter um trabalho tão longevo como temos aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, Danilo, então, para fechar aí, viagem então na quarta-feira que vem para os Estados Unidos, você vai ficar em Nova York, é isso? Exatamente. Vou ficar lá em Nova York até o dia 20. Aí, dia 20, eu vou para Miami. E em Miami fico até provavelmente dia 26. Aí vai depender muito, porque o Palmeiras pode jogar dia 28 ou 29, dependendo se ficar em primeiro ou segundo. Aí pode ser Atlanta, pode ser Filadélfia. Então tem essas questões logísticas que vamos ter que resolver ali em cima da hora, mas nos Estados Unidos normalmente é um pouco mais fácil do que aqui, questão de voo. O voo não fica tão mais caro assim, é mais fácil alugar carro, tem algumas cidades que você pode se deslocar de trem.
É um pouco diferente aqui. Imagina você, Massini, se eu tivesse que deixar em cima da hora para comprar um São Paulo, Rio de Janeiro, o que ia acontecer? Você ia ter que vender o seu apartamento. Eu não sei se vai ser campeão, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que. Como você não sabe? Mas eu acho que é o você está seguinte- exigindo que Não, o eu não tô Palmeiras, exigindo. ou o Flamengo, ou o Não, Botafogo, ou o Deixa Fluminense eu falar ganhem sério. 4 campeonatos mundiais num só. Eu não tô exigindo. Olha a cara dessas duas Eu crianças. não tô exigindo, mas Olha, eu tô vai dizendo- ser o único período neste ano que esse sujeito aqui do meu lado esquerdo vai sorrir. Olha os dentinhos dele. Parece um coelhinho. Coelhinho da Páscoa que trazem pra mim. Ele tá Pô. tirando o peso do verde. Tá Eu tirando. tô tirando peso. Tá. Vocês estão de brincadeira. Pô, se passar em segundo é o Paris Saint-Germain. Quem? Paris Saint-Germain. Não é o Bragantino, não é o Novo Horizontino. Fala aí, Vessa, que Entendeu? os caras estão começando a brigar com as ligas aí. é Estão saindo os calendários dos europeus de reinício da temporada e não tem brecha para férias. Eu não sei, olha, não sei. Tá bom. Vamos ver Então como é que vai eles chegar vão. lá na semifinal. Os caras aqui, ó, nós vamos indo embora, obrigado, Não, que é nós isso vamos não. jogar o Campeonato Espanhol. Tá bom. Ah, pô, vocês estão de sacanagem, pô. Vocês estão Não, de o que eu acho, brincadeira. Massa, agora falando sério. Não é que- tem falando sério, Tirando. Você tá de sacanagem Não, comigo não, e eu tá não tô claro. falando que o Palmeiras vai ser campeão. Né? É claro que tem uma diferença imensa. O PSG é muito melhor, o Atlético de Madrid é melhor, não sei quem é melhor, todo mundo é melhor. Não é isso. Mas o que eu tô falando é que a gente é uma incógnita como vai ser esse campeonato. Não, isso é uma o outra fim da discussão. temporada de todo mundo. Beleza. Ok. Não estou falando que os caras vão lá e vão entrar de sunga no campo, não é isso. Mas é que eu acho que a gente pintar também como Olha, não dá ideia, hein? os brasileiros vão lá, Aconteceu. é pra só admirar o grande futebol europeu. Não acho que vai ser assim. E por ser a primeira competição, essa dúvida é justa. Ninguém Não sabe acho- como ninguém sabe como é que é, A como segunda vão a gente encarar, já vai como falar, não ih, vão." na primeira os caras trataram Beleza, assim. eu Acho que é uma... Essa sua dúvida passa longe de levar um time brasileiro pra final, cara. Passa mas muito não tô falando longe. na final, tô falando pra fazer um bom Entendeu? Um bom campeonato bom papel, para o chegar. Palmeiras e para mim é ir às oitavas de final. Ponto final. Entendi. Entendeu? Entendi. Passou no grupo deles, classificou, certo? O único adversário melhor é o Porto, difícil, é o primeiro jogo. Depois tem o Al-Ahly, que o Palmeiras já enfrentou, ganhou uma, empatou outra. E depois tem o Inter Miami, que me parece ser um time frágil, cara. Apesar de Messi e Suárez, me parece ser um time com dificuldade. Entendeu? Pelo que eu ando acompanhando, vendo, inclusive, jogos passados do campeonato dos Estados Unidos, da liga lá, qual é o nome? MLS. Da MLS, que também é um campeonato sofrível. É claro que eu estou estudando. Eu vou fazer 2 lives por dia, todo dia, até acabar a fase de grupos. Eu preciso estudar, preciso saber. Enquanto eu tô olhando o Alex Santana indo pro Grêmio, ele tá olhando estudando. o Porto e o Messi. Foi no Messi e Soares, né? Exato. Então, mas eu posso trazer. Amanhã eu vou dar uma chupeta para cada um. Epa, amanhã é sábado, filho. Então, chupeta, para vocês não passarem necessidade, ou caixa de chiclete. Não, Aí vocês vão ligar a televisão. Vocês têm noção que daqui uma semana vai ter 4 jogos por dia, igual a Copa do Mundo? Vai ser legal pra Pois é. Não vai ser muito legal isso? Pra mim vai. Pra mim também. Claro. Pra nós também. Claro que Não, isso é vai. legal, todo mundo vai querer ver. Ótimo. Esses embates não é legal? Não é só uma vez os caras se encontram lá no Japão. Isso, é. Um jogo só, tudo pode acontecer. É outra parada, Sim, né? isso eu não estou discutindo. O que eu estou discutindo é achar que Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo têm alguma chance de ser campeão. Você acha que não tem nenhuma? É zero? Não, 0 não, porque é jogo. Então, pronto. Mas é 0,1. Ah, não, Aí, não ó. acho que é. Então, isso eu não acho. Isso eu discordo. Você não acha? Não. É quanto? 20%. Pra quem? Pra Palmeiras ou Flamengo? Para qualquer um dos dois. Acho que estão mais ou menos parecidos. Olha, Talvez... você podia não, ser é. um belo ator de Você malhação. acha que hein? quanto, então? Ah, não sei. Não, dá uma porcentagem aí. Não, só eu vou ser corajoso aqui. Dá aí. É só eu. Só chamou eu de dou a cara. covarde. Ih! Os europeus a Vera, pra mim, não tem chance. Tá bom, mas a gente sabe. Se os eles europeus. não, se eles não vieram a sabe. Vera, não tem chance. Então, eu dou 20%. Só que se eles não vieram a Vera, Palmeiras e Flamengo, pra mim, tem chance mesmo. Quanto? De 20 a 30 aí, né? 20 a 30, Ó lá, mais do vou que com eu. bala, Carlinhos Dezinho. Bala, 100%. 10%. 10%. 10%? Cara, vocês estão num mundo meio que não. porque Imagina o o PSG Vessa de chocolate
com os dentinhos assim, é um coelhinho perfeito. E o Estevão? O W Rocha tá mandando aqui, ó, que tá sempre com a gente. Valeu, W Rocha. Alice, ele manda aqui, ó, o Estevão jogou mal, me decepcionou hoje. Eu acho muito difícil dizer que o Estevão decepcionou. Primeiro, por todo o coletivo que a gente está falando. Segundo, por estar começando agora como titular, por ter 18 anos e por estar jogando num time que não tem meio campo, né? Todo jogador de frente, quando joga sem meio campo, ele fica muito prejudicado pelo coletivo. Acho que ele participou de um lance, até aquele único lance, né, do primeiro tempo, até acho que ele poderia ter chutado, ele passa e depois acho que o Gerson poderia ter chutado, né, o Gerson passa pro Vini, o Vini chuta prensado ali e o Brasil acaba perdendo aquela oportunidade. Acho que o Estevão tentou cavar uns espaços, que é muito o que ele faz no Palmeiras, né, avançando ali pelas pontas, bem até a linha de fundo, mas eu acho que do Estevão, eu sinceramente não esperava muito mais do que o que a gente viu hoje. Né, começando essa empreitada como titular da seleção brasileira, numa seleção, né, com um novo comando, tão jovem e com a bola que praticamente não chega, né, numa seleção muito sem criatividade. Então, eu não acho que o Estevão é o principal problema hoje, não. Acho que ele, né, ainda o pouquíssimo que existiu hoje, saiu dos pés dele e do Vini, né, em termos de criatividade, pelo menos de tentar alguma coisa, como eu falei, achar esses espaços, um drible. Acho que é isso, ele é muito novo, assim, eu não deposito as minhas esperanças de conquista do Hexa no Estevão, ele tem 18 anos, e ao contrário do Lamine Yamal, ele não tem esse brilho de seleção com 17 anos, como o Lamine teve desde da Eurocopa do ano passado. Então, acho que assim, acho que começar a dizer que o Estevão é uma decepção na seleção, acho muita pressão, precipitado e perigoso até para um menino que está, né, basicamente começando a sua trajetória na seleção agora. Acho que ele é o futuro da seleção, não acho que ele é o presente da seleção e não é quem deveria ser mais cobrado nesse momento. O negócio é o seguinte, eu não acho que o Estevão, diante do que o ataque, coitado, recebeu, não acho que o Estevão jogou mal, não. Claro, coitado, ele não pode pegar a bola sozinho e sair driblando 10 equatorianos e fazer o gol. Ele ainda não é o Lamine Yamal, pode ser que ele nunca seja, mas ele tem potencial para ser um jogador excepcional como é o Lamine Yamal. Ele deu uma virada de bola no lance em que o Richarlison dá a furada, ele dá uma virada de bola lá da direita, no peito do Vini Júnior do lado esquerdo, que é coisa de craque, gente. Que é coisa de craque. Ele bota a bola no peito do Vini Júnior solto. Aí o Vini vai no fundo, olha, cruza no pé do Richarlison. Aí qual é a culpa do Estevão e do Vini? Eles fizeram tudo certo, gente. Então, decididamente, eu não condeno o Estevão, não. Isso aí está começando a se criar. É claro, né? A gente sabe como é que é clubismo, né? Está começando a se criar, quem não é Palmeiras, não gosta do Estevão, está começando a criar uma narrativa. Ah, não faz gol em clássico. Ah, não faz gol em não sei lá o quê. Gente, queria eu, Estevão, com todos esses não faz gol. O Estevão é um jogador excepcional, gente. Pelo amor de Deus. Vamos dar força para ele. Porque ele é um dos poucos jogadores do Brasil atualmente capaz de chegar numa Copa do Mundo e desequilibrar. Nós não temos muitos. Nós temos ele, nós temos o Vini, o Rafinha, se estiver muito bem, como no Barcelona, e vai parando por aí. E ele tem 18 anos. Exato, que é o ponto central. Eu acho que tem coisas que são objetivas. Estava discutindo isso com o André não hoje. Eu acho que ele não. Acho não, é fato, ele não faz gol em clássico. Isso é parte do processo de amadurecimento dele. Ele tem 18 anos. Se você pegar a comparação dentro do Palmeiras, é inevitável. O Estevão é muito mais habilidoso do que o Endrick. E o Endrick foi muito mais decisivo em 2 anos do que o Estevão. O que não significa que será aos 25 anos de idade. Nós estamos falando de 2 jogadores de 18 anos. Com 18 anos, o Zico não jogava no Flamengo. Porque era um outro momento de vida, então os jogadores não iam embora pelo êxodo, ficavam no Brasil, a chance de entrar no time titular era muito menor e o amadurecimento era mais tardio. Não é porque você vai dizer, mas o Pelé era Pelé campeão do mundo com 18 anos. Não, mas era o Pelé. O Ronaldo foi campeão do mundo sem jogar a Copa do Mundo aos 17. Mas era o Ronaldo. Eu não posso comparar situações. Eu entendo que o Estevão tem um processo de amadurecimento para ser mais decisivo no clube. Isso vai ser do tamanho dele, tem 18 anos.
Agora, de fato, ele não faz gol em clássico. Isso é verdade, isso é fato. Né? Ele jogou 14 clássicos e não fez gol. Isso é fato. O Endrick jogou 2 anos no Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes. O gol do título nos 2 campeonatos foi do Endrick. Ah, então o Endrick é melhor que o Estevão? Não sei. O tempo vai dizer isso. O Endrick foi mais decisivo na passagem dele pelo Palmeiras do que o Estevão foi. E o Estevão é muito mais habilidoso do que o Endrick. Os dois são jogadores para o futuro da seleção. Quando você montar, estruturar um time. Esse é o ponto. 18 anos, você não pode comprar um jogador de 18 anos que seja Pelé. Não é todo jogador de 18 anos que vai ser Pelé. Não tem como ser. Ele é o futuro da seleção, sim. Ali você tem razão. Família, essas foram as notícias de hoje. A gente acompanhou aí o Massini e o Lavieri falando da preparação do Verdão. O Verdão já tá de malas prontas, né? E, cara, a expectativa só aumenta, começa a dar ansiedade. E é isso, cara. Palmeiras vai ter pedreira ali pela frente se passar da fase de grupos, né? Que é o que a gente espera. Vai ter ou o PSG ou o Atlético de Madrid, então é isso, cara. A gente tem se tem 1% de chance, a gente tem 99% de fé, né? Então vamos acreditar, vamos ver o que vai dar. Também vimos o pessoal aqui falar do Estevão, que jogou ontem pela seleção, né? Contra o Equador, Estevão foi titular. O Ancelotti colocou ele de titular. Eu não queria falar sobre a seleção não, mas como tem uma joia do Palmeiras lá, que é o nosso Estevão, né? Então tô trazendo aqui também um pouco das informações do que o pessoal do All Sport falou sobre ele. Cara, quem não é palmeirense vai torcer pro moleque se ferrar mesmo, isso é comum. Vamos começar a falar essas narrativas de que não faz gol em clássico, de que é Cuiabá Man e não sei o que. Pô, mas duvido se tivesse no time deles, eles iam falar essas coisas. O moleque é bola demais, é habilidoso, mas não tem como encaixar numa seleção que não tem estrutura, né, cara? Não tem um legado, não tem nada. O Ancelotti acabou de chegar agora, pode ter ganhado tudo na Europa, mas acabou de chegar. Vai fazer o quê? Não tem como fazer milagre, pô. O time não tem caixa, não tem nada ali. A seleção brasileira acabou, rapaziada. 2006, 2010 foram as últimas seleções que ainda tinha Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Felipe Melo, enfim. Ainda tinha uma esperança ainda em 2010, mas não aconteceu. Então quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais verá. Acredito eu que a seleção dificilmente vai ser campeã do mundo novamente. Porque o futebol mudou. O Brasil, em vez de continuar com futebol arte, daqueles jogadores habilidosos que desequilibravam sozinho uma partida. Mas é óbvio que quando foi campeão em 2002 tinha um elenco vasto de craques, mas tinham 10 jogadores que desequilibravam. Hoje em dia a gente não tem 2, tá ligado? Então fica difícil, né? Futebol arte se perdeu, o futebol modernizou, tá muito físico. O Brasil entrou nessa e perdeu a essência que era o futebol arte, né? Que era a essência do futebol brasileiro. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Comenta a opinião de vocês aqui. O que vocês acham da seleção? A seleção tem jeito? E a respeito do Verdão no Mundial, qual que é a sua expectativa? Acho que o Palmeiras chega até as oitavas, até as quartas, ou nem passa da fase de grupos? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, beleza, família? Então é isso, lembrando que a gente vai trazer vídeos todos os dias aqui, cobertura total aí do Super Mundial também. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, fechou? Se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nada. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco, é nóis.